Associações de proteção veicular. O que é uma associação de proteção veicular? Como funciona? É a mesma coisa de seguro? É confiável? Tudo isso e muito mais você vai saber agora aqui nesse vídeo. Então se inscreve no canal e roda a vinheta. Olá, como vai? Meu nome é Roitimas Almeida e hoje eu trouxe para vocês um material sobre proteção veicular. Proteção veicular, que é um setor que vem crescendo muito aqui no nosso país, assim como no mundo. Bom, vamos começar do começo, de quando surgiu isso aqui no nosso país, no Brasil. As associações de proteção veicular iniciaram assim a ideia começou diferente do que é hoje, mas tudo surgiu ali em São Paulo e em Minas Gerais, na década de 1980. Década de 80. 1980 a 1989 é a década de 80. Bem, isso surgiu como uma iniciativa pública, uma iniciativa do povo. Por quê? Era uma necessidade que estava acontecendo no momento. Surgiu inicialmente com os cegonheiros. Os cegonheiros são os donos de cegonhas. Cegonha é aquele caminhão que transporta outros veículos. Bem, nessa época, os cegonheiros pagavam valores absurdos de seguro para as seguradoras, para segurar os seus veículos, as cegonhas. Alguns chegavam a pagar 50% do valor do bem por ano. Imagina, é uma loucura. E outros nem conseguiam segurar os seus veículos porque as seguradoras negavam aqueles veículos, porque o risco era muito alto. Isso vocês vão entender mais a fundo lá na frente, mas as seguradoras trabalham com um perfil de risco. Elas identificam o risco que cada cliente oferece para elas e ali elas vão aceitar ou não a apólice daquele cliente, vão aceitar ou não segurar aquele veículo. Pois bem, como as seguradoras cobravam muito caro para esses tipos de veículos, entre outros tipos também, veículos que transportavam cargas perigosas, taxistas também pagavam muito caro pelos seus seguros. Além das pessoas que não conseguiam segurar os seus veículos, os seus bens, então eles ficavam sem nenhuma proteção, sem nenhum tipo de garantia de segurança. Então, em as associações de proteção veicular, essa ideia do mutualismo, que é o associativismo, que é o benefício mútuo de todos, surgiu daí. O que é que esses cegonheiros pensaram? Bem, nós vamos formar aqui um grupo, vamos dar um exemplo, vamos formar aqui um grupo de 20 pessoas, de 20 cegonheiros, nós não vamos pagar nenhum seguro, nós por mês, cada um dos associados vai botar R$1.000 em uma conta. É assim que funciona, cada um vai botar R$1.000 em uma conta. Então, esse dinheiro vai ficar guardado lá na conta, ninguém vai mexer. E se acontecer um eventual problema com qualquer veículo dos associados, nós vamos usar esse dinheiro para cobrir. Vamos dizer, eles juntaram lá durante alguns meses um dinheiro na conta e um dos associados bateu a sua cegonha. Teve ali um prejuízo, eles vão pegar aquele dinheiro do caixa e cobrir o prejuízo ali do associado. Se o dinheiro do caixa não chegar ao valor que é preciso para cobrir ali os prejuízos, eles vão pegar essa diferença que falta. Vamos dar um exemplo. Bate uma cegonha e eles têm R$80.000 em caixa. Mas, para consertar esse veículo, para cobrir o prejuízo, vai precisar de 100 mil. Então, eles vão pegar os 80 mil que estão na conta, vão pegar os 20 mil que falta para cobrir os 100 e vão dividir entre os associados. Como são 20 associados nesse exemplo, cada associado vai ter que pagar R$1.000 a mais. Assim surgiu a ideia lá na década de 80 entre os cegonheiros. E isso veio evoluindo até hoje. Mas hoje o funcionamento de uma associação de proteção veicular é basicamente o mesmo. Bem, eu vou explicar mais para frente o funcionamento das associações de proteção veicular hoje em dia, mas é basicamente essa ideia, a ideia do mutualismo, ou seja, várias pessoas ali se associam para que elas possam distribuir ali
o risco, o prejuízo entre aquelas pessoas e elas pagam uma mensalidade. Sobre a legalidade dessas associações. As seguradoras fazem parte da iniciativa privada. Nós temos três iniciativas: a pública, a privada e o terceiro setor, que é o associativismo e as cooperativas. Pois bem, uma seguradora faz parte do setor privado. Uma associação faz parte do terceiro setor, certo? Uma seguradora é uma empresa, uma associação, ela não tem fins lucrativos, ou seja, a empresa ali, ela visa o lucro, já a associação, ela visa o mútuo entre os seus associados, ou seja, ela visa ali o interesse do conjunto, ela visa sanar ali os problemas de todos, mas não visa o lucro. Dessa forma, as duas entidades, as duas instituições têm legalidade, as duas são lícitas. Tanto a seguradora como a Associação de Proteção Veicular têm atividades lícitas e legais. O que tem de diferente entre elas, que muita gente confunde como pensando que a associação é ilegal, é porque a seguradora ela tem um órgão que regula a atividade, que é a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Já a associação, ela não tem um órgão que regula, ela não tem até hoje, porque já estão tramitando alguns processos, alguns projetos para que seja criado esse órgão. Mas bem, hoje as associações não possuem um órgão que regula elas, as seguradoras têm a SUSEP, mas as duas são atividades lícitas e atividades legais. O que muita gente vincula a associação não ser legal é essa questão de não ser regulamentada, mas são duas coisas diferentes. Seguindo agora com o funcionamento de uma associação de proteção veicular. O funcionamento da associação é bem parecido com aquele modelo lá da década de 80. Como funciona? A associação tem os seus associados, tá certo? Os associados pagam uma mensalidade, cada associado paga a sua mensalidade de acordo com o seu veículo. Esse dinheiro que entra na associação por mês vai para duas coisas somente. Primeira, cobrir os custos da atividade, cobrir a estrutura, cobrir o pagamento dos colaboradores que trabalham ali, o pagamento pro labor dos diretores, dos fundadores, cobrir as despesas de sede, de água, de luz, de energia, de internet, todos os custos ali que é para manter o funcionamento da instituição é coberto com parte desse dinheiro. É para duas coisas apenas o dinheiro que entra na associação. Uma, cobrir os custos para que ela siga funcionando. E a segunda, cobrir os prejuízos dos veículos dos associados que tiveram atendimentos, que tiveram sinistros, que tiveram batidas, que tiveram assistência, que precisou de guincho, que precisou pagar outro veículo para o associado, porque se tiver um roubo, um furto, uma perda total, o associado vai receber o valor do veículo inteiro na conta dele em dinheiro. Então é preciso pagar esses prejuízos mensalmente e é preciso cobrir o funcionamento da estrutura. Mas fora esses dois pontos, o dinheiro não fica para lucro. Todo o dinheiro que entra é distribuído entre essas duas partes. A associação não tem fins lucrativos e por isso ela não paga imposto para o governo. Dessa forma, ela consegue oferecer um produto com um valor muito mais em conta para os seus associados. No geral, a Associação de Proteção Veicular vai conseguir oferecer um preço muito melhor pela proteção veicular do que uma seguradora pelo seguro. Além disso, tem também diferenças bem fortes entre as duas. A seguradora, ela, em cima de cada cliente, ela desenvolve o perfil de risco. O que é o perfil de risco? O perfil de risco é uma análise feita de acordo com aquele indivíduo em particular, de acordo com aquela pessoa, com a idade, com o lugar que ele frequenta, com o veículo que ele tem. Tudo isso e vários outros fatores para desenvolver um perfil de risco. Por exemplo, na seguradora nós temos dois exemplos. O João, que tem 18 anos, e o José, que tem 40 anos. Vamos dar esse exemplo para que fique mais claro para vocês. O João, com 18 anos, vai pagar, por exemplo, R$ 6.000 de seguro por ano. Já o José vai pagar 3.500. Por quê?
vocês podem verificar que o seguro para pessoas mais jovens, 18 a 25 anos, é muito mais caro. 18 a 25 anos é a faixa mais cara que tem. Mais idade, a partir de 25 anos para mais, vai diminuindo aí o perfil de risco. Por quê? O João tem um perfil de risco muito maior. A chance dele trazer um prejuízo para a seguradora é muito maior do que José, que tem 40 anos. Por quê? João tem uma vida social muito mais ativa, ele é mais jovem, vai para balada, pode consumir bebida alcoólica, ele é uma pessoa que tem pouco tempo de habilitação, então ele tem pouca experiência, tem muito mais chance dele se envolver em um acidente, dele dar prejuízo para a seguradora. Então o perfil de risco de João é lá em cima, é mais alto. Já José, ele já tem mais idade, ele já tem mais experiência no trânsito, muito mais experiência, ele tem uma vida mais restrita, ali, uma atividade mais restrita, porque já é uma pessoa de mais idade, então oferece muito menos risco para a seguradora. Dessa forma, João vai pagar muito mais caro por um seguro do que José. E assim funciona o perfil de risco na seguradora. Cada pessoa tem um perfil de risco diferente, de acordo com a cidade, de acordo com o lugar que frequenta, de acordo com a idade. Tudo isso entra no perfil de risco. E por isso também a proteção veicular é muito mais vantajosa nesse ponto. Por quê? Para a Associação de Proteção Veicular, todas as pessoas são iguais, não tem perfil de risco. Então, nesse mesmo exemplo de João e de José, João com 18 anos, José com 40 anos, na Associação de Proteção Veicular, eles vão pagar a mesma mensalidade. Os dois vão pagar o mesmo valor. Claro, salvo que o veículo é o mesmo, né? Nesse exemplo, nós estamos contando que o veículo dos dois é o mesmo, o que muda é apenas o perfil. Na associação, os dois pagarão a mesma mensalidade, porque a associação não tem perfil de risco. Então, para as pessoas que são mais jovens, aí com certeza a Associação de Proteção Veicular, ela é uma opção muito mais vantajosa. E tem outras diferenças e particularidades também. Por exemplo, a seguradora vende seguro. A Associação de Proteção Veicular, ela não vende um produto ou um serviço. Ela tem associados para poder ter benefícios mútuos para todos. Por isso que a Associação de Proteção Veicular, ela vende proteção veicular. Essa nomenclatura é diferente por causa do jurídico, né? A seguradora, ela vende o seguro, a Associação de Proteção Veicular oferece ali um benefício mútuo para todos, então ela oferece a proteção veicular. Mas quando você vai ver em questão de benefícios, elas oferecem praticamente os mesmos benefícios, a seguradora e a proteção veicular. As duas têm proteção e seguro para roubo, furto, incêndio, tem assistência 24 horas, carro reserva, hospedagem, táxi, chaveiro, borracheiro. Os serviços são bem semelhantes. O que muda é toda essa questão jurídica, o que muda é toda essa questão que uma tem fins lucrativos, a outra não. Uma tem perfil de risco, a outra não. Uma é do setor privado, a outra é do terceiro setor, né, que é do setor de associações e de cooperativas. Além disso, outro benefício da Associação de Proteção Veicular é que ela não exige um condutor. Por exemplo, as seguradoras, elas exigem ali um condutor, que é o dono da apólice, e ele pode, às vezes, autorizar uma ou duas outras pessoas mais que podem conduzir o veículo. Já na Associação de Proteção Veicular, qualquer pessoa pode conduzir o veículo, desde que esteja habilitado e com habilitação em dias. Claro que é sempre importante que você verifique ali o regulamento, né, da associação que você quer proteger o seu veículo para entender certinho o funcionamento. Porque a depender de uma associação para outra, vai mudar um pouco o funcionamento. Mas, no geral, em regra, é assim que funciona. Bom, e muitas pessoas perguntam, a Associação de Proteção Veicular é confiável? Pessoal, assim como em qualquer nicho, em qualquer setor, existem as instituições que trabalham de maneira positiva e, infelizmente, existem as instituições que trabalham de maneira negativa. Então, assim como em qualquer setor, em qualquer nicho, nós vamos ter associações boas que oferecem um ótimo serviço, vamos ter associações ruins que não oferecem um serviço tão bom. Então, assim como em qualquer setor, você tem que pesquisar sobre a instituição. E uma ferramenta extraordinária, que é online e é gratuita, é o Reclame Aqui. É um site onde tem as associações, cooperativas, empresas de todo o país. E qualquer pessoa pode abrir uma reclamação. Então, muitas vezes,
Assim como em qualquer produto ou serviço que você vai adquirir, essa dica funciona. Você verifica o Reclame Aqui para ver o que é que estão falando ali daquela empresa, o que é que estão falando daquele produto, daquele serviço. Então, é uma ferramenta extraordinária para que vocês possam verificar se vocês estão fazendo um bom negócio ou não, tá certo? Então, sempre que forem buscar uma associação, assim como qualquer empresa, verifique o Reclame Aqui. Lá dentro tem todas as reclamações, tem também alguns índices, né, para mostrar ali se é boa ou não aquela instituição. Tem as respostas, porque tem as reclamações e tem as respostas também. Muitas vezes você tem reclamações ali, mas a empresa, a instituição, ela responde todas as reclamações e ela resolve as reclamações. Tem esses índices lá no Reclame Aqui. Tem quantidade de reclamações, tem as respostas, se estão sendo respondidas ou não, e tem as resoluções, ou seja, se foi resolvido o problema realmente. Então verifiquem esses índices, porque não é só porque tem reclamações que é ruim, tem que ver se foram respondidas e se foram resolvidas, tá certo? Agora, se tem muitas reclamações, não foram respondidas, ou a maioria não é respondida, ou não é resolvida, então aí você pode desconfiar. E leia atentamente também cada reclamação, cada relato, para que você possa entender ali mais a fundo como funciona o serviço, como funciona o produto. E além disso, é claro, verifique os feedbacks dos associados, os feedbacks de quem já experimentou aquele produto e serviço, as redes sociais, o Instagram, o Facebook, o próprio WhatsApp, o que é que o pessoal está falando ali sobre aquela instituição, porque isso é muito importante para que você entre em uma associação de proteção veicular boa, porque eu garanto para vocês que existem inúmeras associações que são ótimas, que prestam um ótimo serviço. Eu tenho um veículo protegido em uma associação de proteção veicular, tenho muitas pessoas que têm veículos protegidos em associações e nunca tiveram problemas, pelo contrário, tiveram atendimentos excepcionais, porque a Associação de Proteção Veicular foi uma iniciativa pública, o povo se mobilizou e começou a criar essas associações, e hoje nós temos associações muito boas, assim como temos seguradoras muito boas também. Então é muito importante sempre que você verifique isso, mas a proteção veicular é uma atividade lícita sim. Você tem que estar atento ao regulamento, ver se ele atende a tudo que você espera. Você tem que verificar se essa associação trabalha de uma boa forma, de uma maneira correta, olhando as redes sociais, o feedback dos associados, olhando o Reclame Aqui. Mas, no geral, a atividade da Associação de Proteção Veicular é lícita. Você pode confiar nas que prestam um bom serviço. Você deve sempre averiguar e entender e estudar cada caso. Bom, deixe aqui nos comentários mais dúvidas que vocês tenham sobre proteção veicular, sobre seguro, sobre as diferenças dos dois. Podem deixar aqui nos comentários que a gente vai responder. Se você gostou desse vídeo, se você curtiu, faça sua inscrição no canal para que a gente possa produzir mais conteúdos, mais materiais nesse sentido. Deixe o seu like também. Aqui na descrição eu vou deixar alguns valores de planos de proteção veicular de uma associação que eu não vou citar nome, é uma pesquisa que eu fiz, então eu vou colocar aqui os valores dos veículos, por exemplo, veículo de 40 a 50 mil, veículo de 70 a 80 mil, e os valores dos planos, para que vocês possam entender um pouco melhor aí sobre os valores que são cobrados pelas associações. É claro que cada associação vai ter o seu valor também, mas vocês devem pesquisar sempre para que vocês possam fechar um bom negócio. Bom, muito obrigado, pessoal, e até mais.